e ele não conseguindo registrar, até que ele recebeu de presente de militares americanos, da CIA, que compareciam ali regularmente. Gente, nós estamos falando de uma época em que os americanos mandavam, não que eles não mandem agora, mas naquela época eles mandavam muito mais em toda a América do Sul, e principalmente no Brasil. Se tivéssemos tempo, falaríamos sobre isso. Mas todos os governos militares que foram colocados nesses países contaram com a ajuda norte-americana, que tinha interesses diretos na América do Sul. E aqui no Brasil, eles tinham uma ingerência em todas as situações militares possíveis. E quando esse fato começou a acontecer na Amazônia, eles vinham ao Brasil regularmente e iam na Amazônia porque queriam saber diretamente do comandante da Operação Prato, do Urangê Holanda, o que se passava. E muitas vezes eles participavam das atividades de pesquisa e vigília dos UFOs naquela ocasião. Pois bem, vendo a dificuldade do Holanda em registrar esse fenômeno, os militares deram a ele câmeras sofisticadas e filmes ultrassensíveis. E a partir do uso desse equipamento, que finalmente ele conseguiu registrar esses objetos menores, que ele chamava de modelos esportivos, que ele dizia que tinham o tamanho de um carmanguia. Vocês sabem o que é um carmanguia? Um carrinho pequenininho que havia nos anos 60, 70. Em algum lugar do mundo ainda há um outro, tá? Aqui já é um objeto grande. Esse é do tipo em que se chama nave-mãe. E vocês vão ver uma foto dela daqui a pouquinho. Havia também objetos em forma de delta, como o B2, que só foi produzido algumas décadas depois. Também registrado na documentação oficial da Força Aérea Brasileira. Vejam algumas fotos. Infelizmente, amigos, as fotos não são nítidas e nem são claras. Mas são as únicas que nós conseguimos. Por quê? Eu falava no começo dessa palestra que a Força Aérea Brasileira aceitou um pedido dos ufólogos, da revista UFO e da Comissão Brasileira de Ufólogos, para abrir seus documentos secretos sobre discos voadores. A Força Aérea Brasileira pesquisou os UFOs dos anos 50, 60 e 70. Durante os anos 50, no Rio, em 1954. Durante os anos 60, aqui em São Paulo, aqui do lado, no 4º Comando Aéreo Regional, aqui em Cambuci. Ali funcionava o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI, que em 1969 era o maior organismo oficial de pesquisas ufológicas do mundo. Hoje, não há um organismo semelhante. Em vários lugares do mundo, sim, há, mas aqui no Brasil não há. Na América do Sul, existe uma entidade oficial de pesquisas ufológicas dentro da Força Aérea Uruguaia, em Montevidéu, cujo comandante é o coronel Ariel Sanches, que eu tive a oportunidade de entrevistar. No Peru, existe o Departamento de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos, como são chamados os discos voadores lá. O atual diretor é o comandante José Júlio Vucetich Abanto, que eu entrevistei há 3 meses. Na Argentina, existe o Centro de Investigações de Fenômenos Aéreos Anômalos também, da Força Aérea Argentina. No Chile, há uma entidade semelhante, chamado Centro de Estudo de Fenômenos Aeroespaciais. E assim no continente, há 5 entidades oficiais de pesquisas ufológicas abertas. Você pode mandar informação e eles te respondem. E as informações que eles coletam estão na internet. No Brasil nós tivemos isso em 1969. E a central de operações era aqui do lado, no 4º Comando Aéreo. É dali que iam equipes de investigação desse fenômeno, militares, para várias regiões do Brasil. Eles iam para todo o interior do estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste, investigar o fenômeno. Bem, nós sabemos disso há muito tempo, só que os documentos produzidos, tanto nos anos 50, quanto nos anos 60, aqui no Ciônia, como os documentos dos anos 70, da Operação Prato, às vezes vazavam, e a gente tinha posse disso. O restante ficava guardado.
Nós então fizemos em 2004 um movimento para pedir ao governo que abrisse os seus documentos. Entre eles os documentos da Operação Prato, fotos, tudo. E o governo cedeu e abriu das 2.000 páginas, perto de 400 páginas do que aconteceu na Amazônia. E das 500 fotografias, 150 fotografias foram liberadas. Claro que o governo não liberou o principal, o mais quente, o mais contundente, o mais sério. O governo liberou aquilo que dava para liberar. E, infelizmente, essas fotografias são de baixa qualidade. As boas, muitas delas eu vi, dentro de uma unidade da Força Aérea Brasileira em Brasília, as boas não foram liberadas. Não foram ainda. Nós continuamos com a nossa campanha pedindo para o governo liberar o resto. Por isso que as fotos são assim, com baixa qualidade. Essa é a nave-mãe que foi registrada naquele documento como aquele outro formato que eu mostrei agora há pouco. A situação chegou a tal ponto que o Irangê Holanda teve um contato direto com o tripulante de uma dessas naves. E isso aconteceu no final de 1977, no final do mês de dezembro. Ele relatou isso e desenhou, inclusive, a descoberta que ele fez. Ele estava num barco no rio Guajará-Mirim, fazendo uma pesquisa, quando uma nave de grandes proporções praticamente pousou do outro lado do rio. Era uma nave que ele descreveu como tendo 100 metros de comprimento. Ela estava na vertical. Era como se você visse um avião sem as asas, só o cilindro na vertical. Esse objeto ficou estático, parado ali, durante algum tempo. E o Holanda registrando tudo aquilo ali com filmes e câmeras de fotografia. De repente abriu-se uma porta na parte superior do objeto e desceu uma criatura. E essa criatura se aproximou dele. Não houve contato falado, não houve gesticulação nem nada. A apenas alguns metros de distância, a criatura num uniforme inteiriço branco, inclusive sobre a cabeça, e apenas com um visor, e os militares, ele e o seu ajudante de ordens, o Flávio Costa, dentro do barco, se entreolharam e o ser novamente voltou para o objeto, flutuando no ar, e o objeto subiu lentamente e depois disparou. Isso foi declarado por esse homem na entrevista que nós tivemos. Todas essas informações que eu estou passando para vocês estão em detalhes no site da revista UFO, que é ufo.com.br. Basta colocar na área de busca Operação Prato ou o Irangê Holanda, ou Holanda, com 2 L's, que vocês vão encontrar dezenas de artigos que eu escrevi e que os meus colegas também da revista UFO, que investigaram os UFOs na Amazônia, também escreveram e tudo foi publicado. Todo esse conteúdo, são centenas de páginas, fotos e documentos, estão gratuitamente disponibilizados no site da UFO. Assim como estão os documentos, cerca de 400 páginas da Operação Prato. Bem, para encerrar isso, deixa eu contar uma história, para encerrar esse trabalho, deixa eu contar uma história de um fato que marca a tradição cultural, rica, por sinal, dos índios, de uma certa etnia amazônica. Nós estamos falando dos Kayapó. Os Kayapó ocupam uma vasta área do Alto Xingu, e eles são divididos em várias subetnias, sendo uma delas os índios Xikrin. Os Xikrin não são aculturados, mas não são hostis, já convivem com o homem branco até uma certa medida, e eles até hoje conservam em suas tradições, religiosamente, a crença de que eles vieram de fora, de que eles são de um outro lugar. Eles fazem cerimônias anualmente para celebrar essa crença que eles têm de terem vindo de fora da terra, de terem ligação com fora da terra. Entre as suas principais lendas está a de Bep Cororote. Bep Cororote é um indivíduo representado por esse índio fantasiado com essa roupa de